Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A paz. Pessoal, antes da gente começar, eu queria fazer um disclaimer aqui, pedir um pouquinho de paciência, porque eu não sei o que aconteceu hoje, estava conversando com o Breno, a minha garganta ficou ruim e também a minha respiração está meio instável. Por quê? Não sei, mas vida que segue, né? A gente faz assim mesmo, né? Só um pouquinho de paciência. Se eu parar para dar umas respiradas fundas aqui ou umas tossidas. Bom, como vocês bem sabem, a gente está nessa série de mensagens. Tá saindo som, hein? Dilemas da nossa geração, principalmente dilemas da juventude da nossa geração. Semanas para trás aí, vocês ouviram palavras muito boas. E eu tenho certeza que várias dúvidas, vários dilemas, vários conflitos que vocês têm no coração em relação a alguns assuntos, tenho certeza que foi resolvido. Glória a Deus, amém? Bom, o Breno já adiantou, e aqui já adiantou também. Hoje a minha missão aqui é tentar ajudar vocês, a gente vai encerrar a série, tentar ajudar vocês a esclarecer qualquer dúvida, qualquer dificuldade que tenha com esse assunto aqui, ó. Ciência e fé. Será que dá para relacionar as duas coisas? O que a Bíblia diz sobre isso? Precisamos escolher apenas uma? Então esse vai ser o nosso tema aqui hoje. Gente, se você não tem muitas dúvidas sobre esse assunto, é porque você provavelmente nunca parou para pensar. Porque se você já parou para pensar, ou se já parou para estudar isso, tem certeza que tem muita dúvida, porque não é fácil. Mas assim, que Deus me dê graça e me abençoe para eu conseguir ajudar vocês a clarear um pouquinho a mente, amém? Por que é importante a gente tratar isso com os jovens especificamente? Quero citar aqui dois motivos principais. Primeiro, alguns de vocês já estão na faculdade. Alguns de vocês estão se preparando para entrar na faculdade. E eu já tive na faculdade e eu sei bem como que é o ambiente. Gente, infelizmente, e é um fato isso que eu vou falar aqui, infelizmente, mais da metade dos crentes, quando entra na faculdade, perde a fé e desvia. Por vários motivos, mas um dos motivos é que esse primeiro contato que a pessoa começa a ter ali com a vida acadêmica, com a ciência, isso leva muita gente a começar a questionar a própria fé. Algumas pessoas questionam a própria existência de Deus e ali naquele ambiente da faculdade afasta dos caminhos do Senhor. O que eu queria hoje? Eu quero tentar blindar o coração de vocês. Não sei se ficou uma palavra legal, mas esclarecer na mente de vocês qualquer dúvida que vocês possam ter, para que quando chegar nesse ambiente, chegue um pouquinho mais preparado, né, até para saber defender a fé, né? Pedro fala disso, saber explicar a razão da sua fé. Fé é algo racional também. Então, quando você chega nesse ambiente um pouco mais preparado, é menos chance, né? Diminui a chance de se afastar de Deus. Segundo motivo, você é um missionário, você é uma missionária aonde Deus te colocar. Seja na faculdade, seja em casa, na escola, no trabalho. E, gente, tem muita gente que tem dúvida sobre esse assunto, fé e ciência. E tem muita gente que tem resistência no coração em relação a Deus, por causa, assim, de uma pequena minoria científica que é meio militante, ateísta, né? Isso é minoria. Mas isso acaba fechando o coração de muita gente. Então eu quero que você também saia daqui hoje capaz de ajudar as pessoas a sanar as dúvidas delas. Você sana as suas dúvidas e você ajuda a pessoa a sanar as dúvidas delas. Amém? Então vamos lá. Como o assunto ele é muito extenso, tem muita coisa para falar, eu tive que escolher. Eu decidi girar essa mensagem em torno de um ponto. E esse um ponto são, na verdade, algumas perguntas que a gente vai tentar responder. Existe um conflito real entre fé e ciência?
Será se a gente tem que escolher entre um e o outro? Será se são duas coisas realmente opostas entre si? O que a Bíblia diz sobre isso? E tudo isso tem alguma aplicação prática para a minha vida de fé, para a minha caminhada com Deus? Isso faz diferença na minha vida com Deus? São mais ou menos essas perguntas que a gente vai tentar responder ao longo da mensagem hoje. E o meu objetivo é que você saia daqui com a sua fé fortalecida, que você saia daqui sem dúvidas, que você saia aqui com o seu coração blindado e que você saia daqui preparado para ajudar outras pessoas lá fora a resolver as dúvidas delas. Amém? Então, sem mais delongas, vamos lá. Fé e ciência, gente. Como que relaciona as duas coisas? Vou mostrar para vocês que tem 4 formas específicas que o pessoal relaciona essas duas coisas. Tem 4 abordagens. Eu vou passar por cima bem rápido, só para contextualizar mesmo. É a abordagem do conflito, a abordagem do diálogo, a abordagem da integração e a abordagem da independência. Gente, esse começo aqui não vai ter muita leitura bíblica não, porque eu só estou contextualizando, depois a gente vai para a Bíblia mesmo, para a teologia mesmo. Passar bem rápido para vocês aqui. Teoria do conflito, o próprio nome já diz, é uma abordagem bem no extremo do espectro. E é basicamente a ideia que fé e ciência são duas coisas completamente opostas. Elas estão o tempo todo batendo de frente uma com a outra, por isso que o nome é conflito, porque tem uma guerra travada entre as duas coisas o tempo todo. Essa é a abordagem mais extrema que o pessoal tem. Lá do outro lado do espectro, no outro extremo, tem a independência. O que é independência? Basicamente significa que fé e ciência são duas coisas completamente independentes, completamente separadas. Cada uma segue o seu próprio caminho e uma não dá pitaco na área da outra. Seria a abordagem da independência. A independência clássica. Terceira abordagem, independência, mas com diálogo. E aí já é uma posição um pouco mais equilibrada, um pouco mais ponderada, que abre pelo menos a possibilidade da conversa entre fé e ciência. A independência clássica, ela foca muito nas diferenças entre fé e ciência, por isso as duas se afastam. A independência com diálogo, ela foca nas semelhanças. Ela fala assim, tem diferença? Tem. Mas tem também muita semelhança. E nesses pontos de semelhança, a gente pode conversar, a gente pode trabalhar junto, a gente pode tentar aprender um com o outro. Amém? Vocês estão acompanhando? E a última aqui, que é só para passar rapidinho mesmo, é a abordagem da integração, que é uma tentativa de fazer a fé e a ciência, não só conversar, mas trabalhar juntas mesmo, de fato. E ao longo da história aí, da teologia, teve 3 escolas de pensamento que tentaram propor formas disso realmente acontecer, mas a gente não vai focar nisso aqui hoje, não é o nosso objetivo, não é importante para nós. Esse foi o resumo. As 4 formas que as pessoas relacionam fé e ciência. 2 abordagens mais rígida, mais extremista, 2 abordagens mais leve, mais ponderada. Primeira reflexão, gente, que eu quero trazer para vocês hoje. Queria pedir para guardar isso no coração, para tudo na vida, não só para esse assunto. Isso é uma opinião pessoal minha. Para tudo na vida, gente, evita os extremos. Isso é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Isso serve para tudo, serve para falar de futebol, serve para falar de política, ainda mais ano que vem, e serve para o nosso assunto aqui. Sabe, as pessoas elas são muito polarizadas, elas só querem escolher um lado e brigar com o outro lado. Não existe crescimento nenhum nesse tipo de postura. Evite sempre os extremos para tudo na vida. Pare e pensa aí, o que você vai aprender de diferente se você só conversar com pessoas que concordam com você, que falam as mesmas coisas que você e que reforça aquilo que já é uma opinião pessoal sua? Isso aí é consenso geral. O crescimento existe quando você considera outras perspectivas. Pelo menos se abre para conversar. Aí tem
crescimento, e aí tem humildade também, né? Uma postura um pouco mais humilde. Então, para tudo na vida, evite os extremos. E isso vai servir para o nosso assunto aqui também. Relação entre fé e ciência. Gente, evite os extremos. Não tem nada de bom nos extremos. A gente não cresce neles. Bom, então eu já quero responder uma das perguntas que eu coloquei ali no começo. Gente, já melhora, já a gente vai para a Bíblia. Quero responder umas perguntas. Existe conflito entre fé e ciência? Como a gente viu, existe para quem quer que ele exista. Mas eu também mostrei que tem um grande número de pessoas que está disposto a pelo menos conversar, né? Trocar experiência, trocar informação entre as duas áreas. E é o que eu recomendo que seja a postura que a gente tem aqui. Eu vou mostrar ao longo da mensagem porque que isso é muito benéfico para a gente e até bíblico. Outra pergunta: eu preciso escolher um e outro entre fé e ciência? Não precisa escolher entre um e outro. A gente pode aprender com os dois ao mesmo tempo. E é isso que eu vou começar a mostrar a partir de agora, inclusive usando a Bíblia. Essa foi uma introdução um pouco longa, mas necessária para contextualizar algumas coisas. Agora a gente vai para a teologia de fato. Gente, vamos lá. Se um dia você começar a estudar teologia de uma forma um pouco mais profunda, mais organizada, mais sistemática, um assunto que você vai encontrar logo no começo dos seus estudos é a ideia dos 2 livros de Deus. Quem que já ouviu? 2 livros de Deus? Só o Breno. Os 2 livros de Deus. Isso é um assunto que você pega logo no começo ali da teologia. Mas o que seriam os 2 livros de Deus? Não existe um só, a Bíblia? Não é só a Bíblia? Sim e não. Mas vamos tomar cuidado com isso. Não é heresia, não. Vou mostrar para vocês. Simbolicamente falando, e é importante prestar atenção, está gravando, né? É importante prestar atenção nessa palavra. Simbolicamente falando, existe um outro livro, além da Bíblia, que também revela Deus. Não preocupa, que é o que eu vou mostrar para vocês. A gente vai ler 2 textos agora, e agora a gente começa a realmente ler a Bíblia. Se puder abrir em Salmos 19. A gente vai ler o Salmo, depois a gente já vai direto para o outro texto, depois a gente comenta. Salmos 19. Versículos de 1 até o 4. Tá ali, né? Eu vou ler ali. Não, tá embaçando. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e suas palavras até os confins da terra. Agora vamos abrir em Romanos capítulo 1, e aí depois a gente já comenta os 2 ao mesmo tempo. Romanos 1, 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Gente, eu acho que só pela leitura do texto ficou claro já o que eu estou falando. O que seria esse segundo livro de Deus? A Bíblia é muito clara, tanto no Salmo que a gente leu, como no discurso do apóstolo Paulo em Romanos 1. É muito claro que existe algo, além das Escrituras, que também revela Deus. E no caso, é a natureza. Deus é revelado na natureza. Em outras palavras, a criação de Deus
revela Deus, igual a gente leu no texto bíblico. Esse é o segundo livro de Deus, é o livro da natureza, é o livro das obras de Deus, é o livro da criação de Deus. E olha só, isso aqui é importante. Paulo é tão enfático ao falar disso, e ele leva isso tão a sério, que ele ainda usa isso como argumento para dizer que no dia do juízo, ninguém pode chegar diante de Deus e usar a desculpa, mas eu não sabia que o Senhor existia. Ele está falando que essa desculpa não cola, porque na verdade Deus está se mostrando o tempo todo para todo mundo através da sua criação. Deus fala o tempo todo através da natureza. E por isso, no dia que cada um de nós comparecer diante do tribunal, essa desculpa não vai valer. Eu não sabia que o Senhor existia. Eu não sabia que foi o Senhor que criou tudo. Essa desculpa não cola, porque Deus fala o tempo todo através da natureza. Não sou eu que estou falando, só estou explicando o que a gente leu no texto bíblico. Amém? Então, para resumir, isso ficar bem claro na nossa mente, o primeiro livro de Deus é o que a gente chama de livro das obras de Deus, o livro da criação de Deus, ou a gente só chama de natureza. E na teologia isso é chamado de revelação geral de Deus. Mas tem o segundo livro, o livro das palavras de Deus, o livro que conta a história de Deus com um pouco mais de detalhe. Esse livro é o que a gente chama de Bíblia. E na teologia isso é chamado de revelação especial de Deus, porque ela é mais específica, ela dá mais detalhes. Esses são os dois livros de Deus que a gente estuda na teologia e temos base bíblica para isso. Os dois são importantes, gente. Claro que com níveis de importância diferentes, mas os dois são importantes, porque os dois revelam Deus. Você aprende sobre Deus com a Bíblia, mas você também aprende sobre Deus observando o funcionamento da natureza. E é aí que entra a ciência. Observar o funcionamento da natureza. Isso revela Deus e é aí que entra a ciência. Então vamos lá, a teologia estuda o livro das palavras de Deus, ou seja, a teologia estuda a Bíblia. A ciência estuda o livro das obras de Deus, ou seja, a ciência estuda a natureza. E aí, por que nós devemos rejeitar a teoria do conflito entre as duas? Porque a gente acredita que Deus é o criador dos dois livros. E se Deus é o criador da Bíblia e Deus é o criador da natureza, tem que ter concordância, tem que ter harmonia, não pode ter contradição. A teoria do conflito, ela é rejeitada por causa disso. Se Deus é o criador dos dois, eles têm que conversar em harmonia. Amém? Não faz sentido a gente achar que os dois sejam opostos entre si, sendo que é o mesmo Deus que inspira os dois, que cria os dois. Então tem que ter harmonia na obra de Deus, e não conflito, e não contradição. E eu sei que você pode pensar, tá, mas beleza, na teoria é tudo muito bonito, mas na prática existe sim. Tem tanta discussão entre a ciência e entre a Bíblia, tem tanta divergência, uma fala uma coisa, outra fala outra coisa. Na teoria pode ser muito bonitinho, mas na prática tem conflito sim. E é isso que eu vou discorrer daqui para frente, porque é verdade, tem conflito, mas só tem conflito quando a gente coloca a perspectiva errada sobre o assunto. Para facilitar o entendimento, eu trouxe uma imagem com um diagrama. Queria pedir o irmão para abrir a imagem 1, por favor. Vamos lá, gente. Vou tentar explicar aqui. Qual que é a base da teoria? Deus é o autor da natureza. E o mesmo Deus é o autor da Bíblia. Portanto, como consequência natural disso, tem que ter concordância e harmonia entre Bíblia e a natureza, porque ambas são inspiradas por Deus. Ambas vêm de Deus. O mesmo Deus não faz algo que tem conflito ou contradição entre si. Natureza e Bíblia são duas coisas harmônicas, porque as duas coisas vêm de Deus.
Só que qual que é o problema? A gente tem aqui a ciência estudando a natureza através do cientista. E a gente tem aqui a teologia estudando a Bíblia através do teólogo. E é nesse ponto aqui que tem o conflito e a contradição. Gente, a guerra real não é entre natureza e Bíblia. As duas vêm de Deus. A guerra real é entre teólogo e cientista. A contradição, ela aparece na hora que entra o fator humano. O ser humano é falho. As interpretações humanas são falhas. E são nas interpretações humanas que a gente acredita que aparecem todos os problemas. Olha só, o cientista, ele é um ser humano falho, ele é sujeito a erros, a equívocos. Ele pode ser uma pessoa que não sabe ser imparcial, interpreta a natureza com opiniões já formadas. Ele pode ter interesses pessoais no assunto, às vezes até financeiro. Então, tudo isso afeta as conclusões e as interpretações que o cientista tem da natureza, porque ele é um ser humano falho. E a mesma coisa acontece do lado do teólogo. Também uma pessoa cheia de falha, cheia de erros, geralmente tem os seus interesses pessoais, as suas opiniões já formadas. E, gente, falar uma coisa sobre o teólogo: o povo que garra com a sua convicção pessoal e leva para o caixão. O cara morre tentando defender a sua teoria. Então, assim, é um pessoal muito agarrado às próprias convicções. E tudo isso afeta as conclusões e as interpretações que o teólogo vai ter da Bíblia. É nesse nível, no nível das interpretações e conclusões humanas, que tem discordâncias e divergências. Amém? Vocês estão acompanhando? A briga real não é entre natureza e Bíblia, a briga real é entre cientista e teólogo. Natureza e Bíblia são criações de Deus e por isso não falham e nem se contradizem. Já o cientista e o teólogo, esses sim falham, e é aí que eles se contradizem. Gente, o nosso Deus é perfeito demais para ter inconsistências no que Ele faz. Tudo que o nosso Deus faz é bom, é perfeito e funciona em perfeita harmonia. Amém? Agora, dito tudo isso, se você estava entediado aí, presta atenção agora, porque agora eu quero tentar trazer uma aplicação pessoal para tudo isso. Eu não quero que você saia daqui cheio de informação, cheio de teoria na sua cabeça, e que isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida com Deus, na sua relação com Deus. Então eu quero começar a ficar boa parte agora da mensagem trazendo uma aplicação pessoal para tudo isso. O meu objetivo é que você mude a sua forma de enxergar a Deus, que você mude a sua forma de enxergar a ciência e, consequentemente, que o seu relacionamento com Deus seja edificado e que a sua fé seja fortalecida. Amém? O que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar como que a gente pode usar da ciência para ficar ainda mais maravilhado com a grandeza, com a beleza, com o poder, com a maravilha do nosso Deus e da sua criação. A gente vai fazer isso usando a ciência. Se você conseguir captar a ideia que eu vou tentar transmitir aqui, isso vai te levar a adorar a Deus ainda mais. Porque não tem como você entender alguns detalhes de Deus e não se encantar completamente por Ele. Gente, a ciência, quando ela é usada com sabedoria, sem militância ateísta, ela consegue proporcionar isso. Essa experiência de maravilhamento com Deus. Conseguir enxergar Deus por alguns ângulos que a gente não enxergaria sem a ajuda da ciência. Isso leva a essa experiência de um maravilhamento diferente. Que você lembra que quem criou tudo isso foi o seu Deus. Amém? O primeiro exemplo que eu vou usar é um exemplo bíblico. Se puder abrir o Salmo 103. Salmo 103, exemplo bobo, mas didático. Salmo 103, 11 e 12.
Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha só, gente, o salmista, ele está falando da grandeza do amor de Deus por nós e também da grandeza da capacidade que Deus tem de perdoar o nosso pecado e afastar o nosso pecado para bem longe da gente. Distrai com o rapaz ali não, gente. Distrai não, gente. Vamos lá. O interessante aqui, nesse texto, o que eu quero chamar a atenção aqui? Na época, o salmista, ele não tinha nem noção das distâncias que ele estava falando aqui. A única coisa que o salmista sabia é que a terra era muito longe do céu e que o Oriente era muito longe do Ocidente. Isso é a única coisa que ele sabia, mas hoje a gente sabe exatamente essas distâncias. E por que eu estou falando isso? Porque esse é um tipo de conhecimento que, se você prestar atenção, isso faz com que você entenda muito mais profundamente o tamanho do amor de Deus e o tamanho do perdão de Deus pela nossa vida. O salmista, quando usou essas palavras, ele não sabia o que elas significavam. Nós, com a ajuda da ciência, da tecnologia, a gente sabe. Gente, quem me conhece um pouquinho mais de perto, ou quem pelo menos acompanha alguma coisa que eu posto no Instagram, sabe que eu sou fascinado com o espaço. Sou fascinado mesmo. E por que eu sou fascinado com o espaço? Toda vez que você para pensar nas coisas do universo, gente, não tem como você não ficar assim, encantado, maravilhado. As coisas são grandes demais, gente. É grande demais. A gente não consegue imaginar as proporções. E sempre que eu penso nisso, eu fico assim, impressionado. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque se você consegue ficar impressionado com a beleza e a grandiosidade daquilo que Deus criou, imagina o Deus que criou todas essas coisas. É um pouquinho nessa linha de raciocínio que eu quero seguir aqui. Se a gente consegue ficar fascinado com um Deus tão poderoso, tão grandioso, que faz coisas que a gente não consegue imaginar, se você consegue ficar impressionado e maravilhado com a criação, imagina com Deus que criou. Eu quero dar só um exemplo disso, bem didático. Se puder, irmão, colocar a imagem número 2. Gente, o que é isso aqui atrás de mim? Isso aí que você está vendo no telão é só um pequeno pedaço de uma nebulosa gigantesca que tem no espaço. Esse pedacinho aí é chamado de os pilares da criação. O irmão até sabe. Os pilares da criação. Por que tem esse nome? Os cientistas acreditam que essa região do universo é uma região formadora de novas estrelas. Então, essa imagem que você está vendo aí, esse lugar está o tempo todo formando novas estrelas. E aí eles deram esse nome, de os pilares da criação. O que eu quero chamar aqui a atenção? 2 pontos. Primeiro, isso aí nem é a nebulosa inteira. Isso é só um braço dela. Esse negócio aí é tão grande, tão grande, tão grande, que se a Terra estivesse ali, ela ia ser um pontinho minúsculo, que na verdade não iria estar nem aparecendo na imagem. Esse é o tamanho que esse negócio tem. Pensa ele comparado com a Terra. Então essa é a primeira informação que eu acho impressionante, que a maioria das pessoas nem sabe que as coisas são assim. Segunda informação, esse negócio aí está tão longe da gente, que ele está a 6.500 anos-luz da gente. O que isso significa? Vou explicar. Significa que, se você quiser viajar para lá, primeiro, você vai ter que viajar na velocidade da luz. Algo que é humanamente impossível e a gente não tem tecnologia para chegar nem perto disso. Então, se você quiser viajar para lá, você vai ter que viajar na velocidade da luz, sem parar, o tempo todo. E mesmo assim vai demorar 6.500 anos para chegar lá. Esse é o tanto que esse negócio está longe da gente. É por esse tipo de coisa que eu falo que eu sou meio que
fascinado com as coisas do espaço, que eu fico impressionado mesmo. Agora, qual que é o ponto aqui? Gente, foi o seu Deus que criou tudo isso. Se esse negócio tem esse tamanho, imagina o seu Deus que criou assim, ó, no estalar de dedos. Sabe, tem um texto em Isaías, eu não trouxe ele aqui, porque eu não lembro onde que está, mas eu até acho que está marcado na minha Bíblia, porque eu marco essas coisas. Tem um texto em Isaías que fala que Deus mede o espaço na palma da sua mão. A gente tem que viajar na velocidade da luz, 6.500 anos para chegar lá, e para Deus isso é um mindinho. Pensa o tamanho do seu Deus, a grandiosidade, o poder do seu Deus que criou essas coisas. Amém? E se a gente conseguir olhar por esse ponto de vista, esse nível de detalhe e ficar impressionado com essas coisas, gente, quanto mais a gente não tem que ficar impressionado com o Deus que criou todas essas coisas. Foi o seu Deus grandioso e todo-poderoso que criou tudo. Mas qual que é o ponto aqui? É com a ajuda da ciência que a gente tem acesso a esse tipo de informação e a essa experiência de maravilhamento, ela fica muito mais profunda com a ajuda da ciência. Quando a gente olha com a ajuda da ciência, pelas lentes da ciência. Olha só, gente, a Bíblia, ela não fala sobre nebulosas, e muito menos tem uma imagem ilustrativa numa página da Bíblia. Só que tudo bem, não é esse o propósito da Bíblia. Se Deus quisesse esse tipo de informação lá, estaria lá. Ele é poderoso para fazer e para inspirar homens 2000 anos atrás, amém? Só que não está lá essa informação porque não é o propósito da Bíblia. E está tudo bem. E está tudo bem porque na verdade tem esse outro livro de Deus que mostra tudo isso. É o que a gente está falando aqui, é a natureza. A gente pode se maravilhar com a criação de Deus, observando a natureza e com a ajuda da ciência. Qual que é o resultado disso, gente? Qual que tem que ser o resultado? É a adoração. Essa é a parte mais importante da nossa aplicação prática aqui. A experiência de maravilhamento e de prestar atenção na criação de Deus e nos seus detalhes tem que levar a gente à adoração. Gente, continuando, mais uma coisa aqui. Eu vou tentar passar rápido, mas é importante trazer. Tem uma teoria científica que ela é muito utilizada por cientistas cristãos e por alguns pastores apologetas. Vou passar bem rápido, porque vocês precisam saber que isso existe. É a teoria do design inteligente. O que seria o design inteligente? Vamos lá, design inteligente é a ideia de que a gente consegue encontrar na natureza evidências de que tudo que foi criado por um projetista. Ou seja, todas as coisas foram projetadas e pensadas para ser exatamente do jeito que são e não são mera obra do acaso. Isso é a ideia do design inteligente. E eu sei que isso pode parecer uma teoria religiosa, mas não é. Por que não é? Porque o design inteligente ele não foi desenvolvido a partir da Bíblia. O design inteligente ele foi desenvolvido a partir de observações científicas da natureza. Então é ciência mesmo. E isso é importante por quê? Porque faz com que a teoria tenha algum peso. E ela pelo menos seja discutida no meio científico. E ela é muito vantajosa, porque a teoria do design inteligente está apontando Deus como criador de todas as coisas. E ele está fazendo isso não usando a Bíblia, mas usando a própria ciência. Será que você consegue ver benefício nisso? Glória a Deus por isso, amém? Amém mesmo? Deixa eu ver aqui. Tem muitos argumentos dentro do design inteligente. Eu quero trazer um aqui porque a gente realmente não tem tempo. Mas tem uma teoria que é relacionada com a teoria do design inteligente, que é o ajuste fino do universo. Gente, isso é muito bacana. Vou só passar por cima. Depois vocês pegam o pessoal falando disso na internet ou joga no GPT lá que ele vai te ensinar muito melhor. O que seria o ajuste fino do universo? Gente,
é muito bem estabelecido dentro da ciência que tem algumas constantes do universo que elas são essenciais para a formação e sustentação da vida, e que se elas não existissem, ou que se elas fossem milimetricamente diferente do que é hoje, a gente não ia nem existir, nem a gente, nem o universo. O que eu estou falando aqui? São parâmetros que foram medidos, que foram calculados, que eles são tão precisamente definidos, que se um mínimo detalhe mudasse, a Terra não existiria. A vida não seria possível. E os cientistas, eles enxergam isso, do micro ao macro. Desde a microbiologia até a cosmologia, eles veem marcas de Deus o tempo todo no universo. Vou dar um exemplo aqui bem prático, só para ficar claro de entender. Vamos lá, gente. Nosso sistema solar tem 8 planetas, desconsiderando Plutão. A Terra é o terceiro planeta mais longe do Sol. E ela está posicionada milimetricamente, exatamente no lugar que ela deveria estar, para que a vida possa existir. Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, ia ser quente demais, a gente morria. Se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, ia ser frio demais, a gente morria. É nesse nível que eu estou falando. E na verdade esse é o exemplo mais bobo que tem. Isso aqui nem são as constantes. Gosta de GPT? Depois joga, dever de casa, joga lá no GPT, me ensina tudo sobre as constantes do universo e o que aconteceria com o universo se elas fossem diferentes. Só pede para o GPT, ele vai te dar todas. Isso aqui é só um exemplo bobo para ficar prático. Outra coisa, vamos lá, a Terra ela é um planeta relativamente pequeno. E entre a Terra e o espaço aberto, tem 2 planetas gigantes, chamados Saturno e Júpiter. Por que esses 2 planetas são importantes? Porque eles protegem a Terra de impacto de asteroide. Porque a gravidade deles são tão grande, comparada com a gravidade da Terra, que eles atraem para eles a maior parte das coisas. Então eles são literalmente escudos naturais para a Terra. Olha só como que Deus é perfeito e colocou a Terra exatamente no lugar que ela deveria estar. Mas tem mais. Se você estudar as camadas da nossa atmosfera, você vai descobrir que lá em cima do céu tem uma camada chamada mesosfera. O que a mesosfera faz? Gente, o tempo todo a Terra está sendo atingida por detritos espaciais, rochas espaciais, lixo espacial. Toda vez que uma rocha espacial entra em contato com a nossa atmosfera e tenta entrar na Terra, a mesosfera, ela é responsável por fazer essa pedra, essa rocha espacial, entrar em combustão. E elas queimam inteiro antes de chegar na Terra. E é só por causa disso, por causa da mesosfera, que não está chovendo pedra espacial o tempo todo na nossa cabeça. Gente, a gente literalmente tem um escudo ao redor de toda a Terra, protegendo a gente de detritos espaciais. Como eu disse, eu gosto dessas coisas, eu já pesquisei. Parece que já tem uma vez na história que alguém foi atingido por um meteoro. Meteoro, na verdade, é outra coisa, mas caiu algo do espaço e acertou uma pessoa. Uma vez na história. Esse aí foi o premiado. Mas acontece o tempo todo. Mas a gente tem a mesosfera, literalmente um escudo protegendo. Por que isso é importante? A nossa vizinha aqui, a Lua não tem isso. Gente, a Lua está literalmente do nosso lado. A Lua, ela é atingida por asteroide o tempo todo. Por isso que se você olhar para a Lua, você vai ver um monte de mancha. Cada uma dessas manchas são crateras gigantescas que foram formadas por causa de asteroide que atingiu. Eu não lembro se foi esse ano ou se foi no ano passado, aconteceu um negócio, primeira vez na história. Tinha um cara que tinha apontado um telescópio para a Lua e estava fazendo uma gravação, e nesse exato momento ele capturou um asteroide acertando a Lua. A gente não viu o asteroide chegando, mas o que apareceu? Apareceu aquela cortina de fumaça, assim, não fumaça, né? De poeira, aquela cortina de poeira gigante saindo assim da Lua, e aí eles entenderam que ela tinha acabado de ser atingida por um asteroide e foi capturada em vídeo. Gente,
Isso acontece com a Lua o tempo todo. Com a Terra, não. A Lua está aqui do lado. Por que acontece com a Lua e com a Terra, não? Aí tem Júpiter, tem Saturno, tem a mesosfera e tem o nosso Deus, que criou todas as coisas exatamente do jeito que tinha que ser para que a vida na Terra pudesse existir. Eu não vou me delongar nisso, isso foram exemplos básicos, exemplos bobos. De novo, depois chega lá no GPT e fala assim, me ensina tudo que eu preciso saber das constantes universais, aquela que se mudar, acabou, deu ruim. Ele vai te ensinar coisas que você não consegue nem imaginar. Mas isso são só pequenos exemplos de como o universo, o mundo e a vida na Terra, tudo é milimetricamente ajustado para que a vida aconteça. Isso é ajuste fino do universo. Não é uma teoria religiosa, é uma teoria científica. Ateus, cientistas ateus reconhecem isso. Só que eles falam que é evidências aparentes. Eles chamam de aparente porque eles são ateus. Eles não querem reconhecer que tem um Deus cuidando disso, sabe? Aí eles falam que deve ter alguma explicação natural para isso. Mas eles reconhecem que existem evidências na natureza que fazem parecer que tudo foi projetado. Tudo teve um projetista e não é mera obra do acaso. Gente, vamos lá. Responde uma coisa. O que é mais fácil? Ou melhor, o que faz mais sentido? O mundo ser milimetricamente, precisamente projetado por um Criador, ou toda essa complexidade do universo ser mera obra do acaso? E olha só a pergunta aqui, eu quero que você pense mesmo. A gente não está falando de fé. Eu estou te perguntando o que faz mais sentido. Acreditar num Criador não é questão de fé, é questão de lógica. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Tem um apologeta famoso aí, ele até escreveu um livro que chama Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Gente, a lógica não me permite ser ateu. Ser ateu não faz sentido nenhum. E a ciência está aí para mostrar isso para a gente. Não o contrário disso. Ela ajuda a gente a entender isso. Tem um exemplo bobo. Agora eu quero apelar para a imaginação de vocês. Presta atenção. É um exemplo bobo, mas ele é muito poderoso. O pessoal gosta de usar porque ele é bem didático. Imagina aí. Vamos lá, para imaginar mesmo. Imagina aí um galpão cheio de peça de um Boeing. Tá imaginando, até olhou para cima. Um galpão cheio de peça de um Boeing 747. Exemplo bobo, mas é bem didático. Gente, o avião não está montado, é só as peças tudo jogada lá. Agora você imagina que passa um furacão e começa a girar, começa a girar, começa a girar. Imaginou? Agora me responde uma coisa. Qual é a chance de passar esse furacão, girar todas as peças, depois o furacão ir embora e tá o avião ali prontinho, montadinho, funcionando, tudo, cada peça, cada engrenagem, cada parafuso caiu exatamente no lugar que tinha que estar para o negócio estar funcionando? Responde, igual eu falei, não é questão de fé, é questão de lógica. Qual é a lógica uma pessoa acreditar num negócio desse? Gente, é basicamente isso que um ateu acredita que aconteceu com o universo. Basicamente isso. Para ele, tudo isso aqui, milhares de sistemas complexos, se encaixando perfeitamente, todas as coisas funcionando em perfeita harmonia, tudo isso aconteceu depois de uma explosão aleatória. É isso que o ateu acredita, que o furacão passou no galpão e na hora que ele foi embora estava tudo montadinho. É basicamente isso que o ateu acredita sobre o universo. Deixa eu te falar uma coisa, eu nem tenho problema com o Big Bang, beleza. O problema é acreditar que o universo é mera obra do acaso. Tudo bem, teve uma explosão, beleza. Mas tem que ter um ser superior, sobrenatural, por trás dessa explosão, guiando todas as coisas para que o resultado seja esse universo complexo do jeito que ele é. O Big Bang pode até ser a teoria, mas ele não faz sentido nenhum
se não tiver Deus por trás dele. Deus guiando cada detalhe para que o resultado fosse esse. Porque é impossível que um mero acaso consiga criar tamanha complexidade, e é impossível o acaso criar também a vida do absolutamente nada, né? Quero que você pense uma coisa aí. Uma explosão, ela organiza as coisas ou ela desorganiza? Você consegue imaginar uma explosão explodindo tudo e aparecendo alguma coisa minimamente organizada dessa explosão? Uma explosão organiza ou desorganiza? Como eu disse e repito, é preciso muita fé para ser ateu. Você precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. Porque é muito mais fácil você acreditar que tudo isso foi obra de um criador, de um projetista que pensou a cada detalhe, do que isso é mera obra de uma explosão. Gente, ser ateu não tem lógica nenhuma. Eu acho que eu posso falar isso tranquilo aqui, que ninguém aqui é ateu, né? A ciência, quando ela é feita com sabedoria, quando ela é feita com imparcialidade, quando ela é feita sem militância ateísta, e falar uma coisa, a militância ateísta da ciência é irrelevante, é uma minoria irrelevante. Eu acompanho essas coisas. Você vê cientista ateu questionando o outro cientista ateu pela militância dele. Entre eles mesmos eles são divididos, porque tem uns que pelo menos são sérios, os outros são militantes. São uma minoria irrelevante. O que eu quero que vocês tirem disso aqui? A ciência te aproxima de Deus, ao invés de te afastar dele, se você olhar pela perspectiva correta, que é o que eu estou tentando ajudar vocês aqui. Amém? Quase caminhando para o fim. Qual que é a nossa resposta? Eu já falei, a adoração. A nossa resposta a tudo isso tem que ser adoração. E eu quero ler de novo o texto de Romanos capítulo 1, porque eu quero aproveitar ele um pouquinho melhor. Puder abrir Romanos capítulo 1, a gente vai aproveitar, vai até ler um trecho um pouco maior. Do 18 ao 23. Vamos lá. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus já manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Gente, como já foi dito, Paulo está dizendo que tem evidências de Deus por toda a sua criação, ou seja, tem marcas de Deus em todo lugar na natureza. Agora olha só, basicamente o que diz design inteligente e o ajuste fino. Percebe? Ciência e fé conversando, percebe a natureza e a Bíblia conversando e concordando aqui, falando exatamente a mesma coisa. É isso que eu queria mostrar para vocês, as duas falando exatamente a mesma coisa. Tem marcas de Deus por toda a natureza. Só que Paulo diz mais, ele diz que o pecado de algumas pessoas é não reconhecer o Deus que criou essas coisas e não adorar esse Deus. E ao invés de adorar o Deus que criou tudo, passaram a adorar a criação desse Deus. Ao invés de adorar o Deus que criou, passaram a adorar as coisas que Deus criou. E qual que é o nome disso? A gente chama de idolatria, que é não dar a devida e exclusiva adoração a Deus, por quem Ele é e por tudo que Ele fez. Gente, tudo isso aqui é obra de Deus. Mas qual que é o ponto aqui? Segundo Paulo, as pessoas têm motivos para crer em Deus e motivos para adorar a Deus.
Basta contemplar a criação de Deus e você vai achar motivos para crer nele e para adorar ele. Esse tem que ser o objetivo final. A contemplação das maravilhas de Deus tem que nos levar à adoração a Deus. Amém? Esse é o sentimento que eu quero que a gente tenha no nosso coração a partir de hoje. Toda vez que você se impressionar com algo no mundo, saiba que aquilo foi criado por Deus. E que esse maravilhamento te leve a amar Ele ainda mais, a crer ainda mais nele e adorar ainda mais. Amém? Que a sua fé seja fortalecida, porque a ciência, ela não precisa te afastar da fé. A ciência, quando olhada por uma outra perspectiva, que é o que eu estou tentando mostrar aqui, na verdade ela vai fortalecer a sua fé e vai te aproximar de Deus. Gente, a gente não precisa ter medo da ciência, amém? Não tem como não reconhecer o dedo de Deus em absolutamente tudo. E o que eu mostrei para vocês é que a gente vê isso tanto na Bíblia como em algumas teorias científicas que são muito fortes, muito bem consolidadas, amém? Agora, eu vou caminhar para a minha conclusão. Só que tem algo que eu não posso deixar de mencionar. Eu comecei falando sobre 2 livros de Deus, natureza e escritura. E a gente passou quase o tempo todo dessa mensagem falando sobre a natureza. Eu quero encerrar a mensagem falando da escritura. Afinal de contas, são 2 livros de Deus, amém? A gente não vai falar só de um deles. A gente tem que falar do mais importante deles. Gente, vamos lá. Como foi dito, tem muita coisa que a gente vai entender melhor sobre Deus e sobre a sua criação só observando a natureza. E glória a Deus por isso. Essa experiência do maravilhamento, observando a natureza e até com a ajuda da ciência, glória a Deus por isso. Só que tem coisa que a gente precisa saber, que a gente só vai aprender pela Escritura. Você pode saber que existe um Deus criador de todas as coisas, observando a natureza, glória a Deus. Mas você só vai descobrir que esse Deus tem um filho chamado Jesus pela Escritura. A natureza, ela não vai conseguir te ensinar e te mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que esse Filho de Deus encarnou e viveu entre nós. Quem te ensina isso é a Escritura, é a Bíblia. A natureza, ela pode te ensinar sobre cosmologia, sobre nebulosas, sobre cometas, planetas, estrelas, galáxias. Tudo isso criação de Deus, gera maravilhamento e a gente deve adorar a Ele. Só que é a Escritura que vai dizer que o Filho de Deus morreu numa cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado. Quem diz isso é a Escritura. 1 Coríntios 15:3, 1 Pedro 2:24, Gálatas 1:4 e vários outros. A natureza e a ciência, elas podem te ajudar a enxergar melhor e a entender melhor o mundo microscópio das bactérias, dos fungos, dos vírus, das doenças. E tudo isso é criação de Deus, glória a Deus por tudo isso. Mas é a Escritura que vai dizer que se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Marcos 1,15. A natureza pode fazer você ficar maravilhado com a criação de Deus quando você observa uma montanha, um desfiladeiro, uma praia, ou um fenômeno natural que te deixa de boca aberta. Glória a Deus, que Deus seja adorado por isso. A natureza proporciona essa experiência de maravilhamento. Mas é a Escritura que vai dizer que Cristo um dia vai voltar, vai julgar todas as pessoas. Uns serão salvos, outros serão condenados. E que ninguém vai conseguir escapar do dia do juízo. Quem te ensina isso é a Escritura. 2 Timóteo 4:1, Mateus 25, do 31 em diante. Gente, leiam esses textos. É Escritura, é palavra de Deus para a sua vida. Gente, vamos valorizar a Bíblia. Esse livro ele é precioso demais para a gente não dar a devida atenção que ele merece. Amém? Você crê nisso? Vamos lembrar que a gente é o povo da Bíblia. A gente é o povo do sola Escritura. O povo do somente a Escritura. Sabe, a natureza, como a gente viu, ela ajuda a revelar a Deus. Só que ela é limitada a revelar a Deus só de uma maneira mais geral.
Não tem muito detalhes. Por ela, pela natureza, a gente consegue saber que existe um Deus criador e que esse Deus é todo poderoso. Afinal de contas, para criar esse universo do jeito que é, só mesmo obra de um ser divino, perfeito e ilimitado em poder. A gente consegue concluir isso a partir da natureza. Esse foi o argumento de Paulo em Romanos capítulo 1. Só que para aí. A revelação geral para aí. O que a natureza consegue te aproximar de Deus é limitada a isso. Se você quiser conhecer Jesus, você precisa da Bíblia. Tudo que a gente sabe sobre Cristo, a gente só sabe por causa da Bíblia. E não tem nada, gente, tem nada de tradição oral sendo passada de uma geração para outra, igual nossos amigos lá do outro lado gostam de defender. Presta atenção nisso. Um dia eu vi um estudioso falando, e não precisa preocupar, ele não estava falando de igreja nenhuma, ele estava falando de tradição oral. E ele estava falando que muitos historiadores não reconhecem como fonte histórica confiável qualquer informação que vai sendo passada de uma geração para outra, só oralmente por muito tempo. Ele diz que de 5 a 6 gerações, aquele conteúdo ele já pode ter se perdido completamente, ou aquela mensagem já pode estar assim, bastante distorcida. Gente, questão de 5 a 6 gerações e a tradição oral já não é mais confiável, historicamente falando. Graças a Deus que Deus inspirou homens cheios do Espírito, que deixou escrito num livro tudo que a gente precisava saber sobre ele, amém? Se não fosse esse livro, a gente não conheceria Jesus, ou talvez conheceria uma versão bem distorcida dele. 5 ou 6 gerações já é suficiente para distorcer completamente. Graças a Deus pela Bíblia, amém? Estou encerrando. Sabe o que mais a Bíblia, a Escritura ensina? Foi o próprio Cristo que falou que Ele é o único caminho para Deus. João 14:6. Isso já bate de frente com muita coisa que é ensinada por aí no mundo sobre ter vários caminhos para Deus. Jesus discorda. Ele mesmo disse que Ele é o único caminho para Deus. Imagina se a gente não tivesse a Escritura ensinando isso. Só observando a natureza a gente não vai saber disso. A gente precisa da Escritura. Talvez a gente nunca iria entender o tanto que a gente precisa de Cristo se não fosse pela Escritura. Graças a Deus pela Escritura. A Escritura aponta o tempo todo para Cristo. E esse Cristo nos leva ao Pai. Tiver alguém que tinha dúvidas, problema com incredulidade no coração, e talvez depois dessa mensagem despertou no coração um desejo, um interesse, né, de conhecer melhor esse Deus Criador, né, tá filmando, né, vai postar, né, escuta isso. Não tem como querer conhecer o Pai, ou seja, o Deus Criador, sem conhecer também, primeiro, o Filho. É o Filho que leva ao Pai. A Escritura diz que toda pessoa que negar o Filho de Deus, nega também a Deus. 1 João 2, do 22 a 24. Vou repetir. Toda pessoa que negar o Filho de Deus, nega também a Deus. Não tem como ter o Pai, sem ter também o Filho. E graças a Deus pela Escritura que ensina isso. Se não tivesse escrito, como que a gente iria saber? Gente, observar as estrelas, ela gera essa experiência do maravilhamento. Isso é importante, vamos procurar mais isso. Glória a Deus por isso, amém? Mas é a Escritura que ensina que você precisa do Filho para ter acesso ao Pai. Então vamos valorizar a Bíblia, amém? O que seria da gente sem ela? Eu vou finalizar aqui, 9h30, cravado. Agradeço vocês pela atenção, o Breno pelo convite, pela confiança. Vou chamar você aqui e deixar um desafio. Gente, começa a observar os detalhes da criação de Deus. Detalhes que talvez nunca parou para reparar. Começa a observar. E toda vez que você ficar encantado, impressionado, maravilhado, lembra, foi o seu Deus que criou aquilo. Você creia ainda mais nele, ame ainda mais ele, honre ainda mais ele e adore ainda mais esse Deus. Amém? E fica o dever de casa. Constantes universais. Pede para o GPT te ensinar tudo.
você vai ficar impressionado. Adore a Deus ainda mais. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Irmão, já pode se colocar de pé? Eu acho que não tinha forma melhor da gente encerrar essa série de mensagens com a mensagem dessa. Irmão, de verdade, eu espero que você tenha absorvido o máximo possível de todas essas informações que nosso irmão trouxe para nós. E te aconselho a assistir de novo na quarta-feira, quando esse vídeo lançar. Não tenha dúvida, não tenha vergonha da sua fé. A sua fé é extremamente plausível e é verdadeira. Amém? A gente vai encerrar. E antes, quero convidar aqui Yasmin. Vem cá, no altar com a gente. Hoje, é hoje seu aniversário, né? Tá sendo hoje, fazendo 32 anos. Não, 24. Tem mais alguém que fez aniversário por esses dias? O Pedro. É verdade, ele fez no sábado que escondeu da gente. Vem cá, Pedro. Hoje você não escapa. Glórias a Deus. Aniversário do irmão também? Mês passado? Olha só, então aqui nós vamos lembrar. Olha só, qual que é o nome do senhor? Ademir. Então aqui a gente vai orar pela vida do senhor também. Pode ser? Glória. Amém. Vamos estar orando também. Meu irmão, estenda suas mãos para cá. Os irmãos aqui podem fechar os seus olhos. A gente vai estar orando pela vida de cada um deles. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos orar e te agradecer, Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que tem feito aniversário por esses dias, Senhor Deus. Te agradecemos pela vida de Yasmin, Deus, pela vida do Pedro, pela vida do Ademir, Senhor Deus, e te pedimos, Pai, que os teus planos, Deus, os teus propósitos, Deus, se cumpram na vida de cada um deles, Senhor Deus. Te agradecemos pela vida deles, Deus. Te agradecemos porque até que o Senhor guardou eles, até que o Senhor sustentou eles, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso com cada um deles, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que todos os teus planos, Deus, que todos os teus propósitos para a vida deles, Deus, possam se realizar em Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. E todos digam amém, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos. Glórias a Deus. Obrigado, irmãos. Pode descer. Vamos orar para encerrar. Feche seus olhos. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo possa estar sempre com cada um de vocês. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem quer diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados e até amanhã, se Deus quiser.